Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem e fomentar o empreendedorismo mundo afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Mais um programa começando, Podcast Empreendedor, e hoje eu consegui um espaço na agenda desse cara que eu sou fã do trabalho que ele está realizando junto com os dois sócios dele, o Wendel Favarin. O Wendel é cofundador da Escola Conquer, uma escola para quem quer fazer acontecer. E de fato é uma escola para quem quer fazer acontecer. A escola é uma escola que acelera o crescimento de seus alunos e desenvolve habilidades para que eles se tornem as melhores versões de si mesmo. Cara, a gente vai conversar um papo hoje muito legal e interessante sobre as habilidades do futuro. E ainda antes da gente começar, meu querido, eu queria te agradecer imensamente a tua presença no Podcast Empreendedor. A Escola Conquer já está em Porto Alegre, já está também em diversas outras cidades, São Paulo, enfim, o Wendel vai dar aí um panorama geral. Então eu te agradeço muito a presença. Esse era um assunto que era muito requisitado aqui no podcast, muitas pessoas querendo saber quais são as habilidades melhores para se desenvolver no século XXI agora, e eu acho que tu é o cara certo para fazer isso. Seja muito bem-vindo. E a gente gosta sempre de começar o podcast, Wendel, falando um pouquinho da tua história. Como é que surgiu a tua ideia de começar com a Escola Conquer? Fala um pouquinho pra gente da tua trajetória empreendedora, o que tu já alcançou. É muito legal essa parte pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Seja bem-vindo. Maravilha. Bom, Eduardo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei super honrado, sempre fico muito feliz de poder compartilhar um pouco mais da história da Conquer. Muito honrado também em participar do Podcast Empreendedor. Muitos empreendedores de muito nome que estão mudando a história do Brasil e me sinto muito honrado de estar junto com você nessa. E estou super aberto, super à disposição para a gente responder as perguntas, falar sobre as habilidades do século XXI. Vai ser um papo super legal. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Show de bola. Cara, eu vi ali no teu currículo que tu já não é empreendedor de primeira viagem, né? Eu vi lá que tu foi o cofundador da Almoça também. Conta um pouquinho pra gente, cara, um pouquinho da tua trajetória aí. É isso mesmo, Eduardo. Bom, eu sou advogado por formação. Eu trabalhava em uma Big Four de auditoria, a PwC, né, uma empresa de muito renome no Brasil e no mundo. E eu, junto com o meu sócio que eu conheci na faculdade, a gente tinha a vontade de empreender e lançar um produto que impactasse e resolvesse um problema, né? Impactasse as pessoas positivamente. E uma das nossas dores como consultor e auditor fiscal, de sempre estar andando para lá e para cá na cidade, a gente tinha uma dor de, aonde é que a gente vai almoçar, né? Cada dia, cada semana a gente estava em algum canto da cidade e a gente pensou, poxa, e se existisse um aplicativo para restaurantes que mostrasse os restaurantes, né, por geolocalização, os seus menus, né, um aplicativo que focasse no horário do almoço, que até então ninguém explorava, era um mercado que ninguém explorava, se focava, estava se iniciando o foco em delivery. E assim começou minha carreira empreendedora. Eu peguei um mês de férias da PwC e a gente foi para a rua vender, batendo no porta a porta mesmo, com muita raça, muita vontade. A gente levou uma apresentação em PDF do que seria aquele produto que a gente estava por lançar e foi uma experiência incrível. Em um mês, a gente vendeu para 150 restaurantes em Curitiba. A gente começou em Curitiba, a gente morava e mora até hoje em Curitiba. Bom, criei coragem, voltei para a PwC, pedi demissão e aí sim a gente começou a nossa carreira empreendedora. Depois a gente chegou em algumas cidades com o aplicativo. Foi uma experiência incrível e, inclusive, foi um dos motivos que deu o primeiro clique para a gente perceber que precisávamos de uma escola que ensinasse habilidades que as faculdades e pós não ensinam,
mas que são fundamentais para a carreira de todo profissional, independentemente da área de atuação. É verdade, Endel. Tu vê já que os empreendedores, eles já têm, cara, esse padrão pré-estabelecido, que é essa gana de fazer dar certo, velho. Só o fato de tu ter corrido aí nas tuas férias, já ter levantado muitos colaboradores no teu aplicativo e depois ter dado peitaço, saído da zona de conforto de um emprego já estabelecido. E aí foi nessa hora que tu já começou a descobrir, Endel, das habilidades, assim, daí te deu aquela coçadinha no ouvido com a escola? Exatamente, Eduardo, exatamente. A gente, nessa curta carreira empreendedora que a gente teve até então, a gente teve que desenvolver algumas habilidades para fazer nosso negócio dar certo. E a primeira delas foi aprender a vender, e vender muito bem. E a partir do momento que a gente começou a se tornar bons vendedores, a gente percebeu, caramba, essa habilidade mudou a nossa vida. A gente é um profissional antes de empreender e um profissional depois de empreender. E por que as escolas, seja uma escola de medicina, uma advocacia ou engenharia, enfim, o que for, por que elas não ensinam a habilidade de vendas, negociação, persuasão? Afinal de contas, todo mundo está vendendo o tempo todo, seja um produto, seja um serviço, seja o seu próprio trabalho, ou vendendo alguma ideia dentro da empresa que trabalha. Enfim, a gente está se vendendo o tempo todo. E o meu sócio começou a desenvolver muitas habilidades relacionadas à produtividade, performance, para ser mais eficiente, entregar mais resultados. E nessa conversa entre eu e meu sócio, quando a gente estava empreendendo com a Almoça, e mais um amigo nosso que tinha sido expatriado naquele tempo para a Colômbia pelo Grupo Boticário, ele abriu a operação do Grupo Boticário por lá. Numa vinda dele para o Brasil, a gente fez uma seguinte pergunta para ele: poxa, o que te fez crescer na tua carreira? O que está nos fazendo crescer também na nossa carreira empreendedora? O quanto você dedica ou reconhece que foram as instituições tradicionais que te proporcionaram? E ele falou com muita sinceridade, praticamente zero. A gente aprendeu na raça, no dia a dia, desenvolvendo outras habilidades, e a gente se olhou, caramba, e se a gente desenvolvesse, criasse uma escola que ensina tudo aquilo que a gente deveria ter aprendido, mas ninguém nos ensinou? E de um jeito legal, com uma metodologia bacana. Porque, sendo muito sincero, Eduardo, a gente não gostava muito das aulas tradicionais, a gente não se mantinha muito acordado dentro da sala de aula, então a gente queria algo diferente, a gente queria algo inovador, direto ao ponto. E é assim que nasceu a Conquer. A Conquer nasceu em agosto de 2016. Foi quando a gente abriu as portas em Curitiba, e a gente fica super feliz que pouco mais de 2 anos e meio, a gente já está com 11 unidades, Curitiba, 3 em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Joinville, Campinas e Vitória no Espírito Santo. Foi um crescimento bem bacana, bem acelerado, porque a gente realmente está transformando, impactando a carreira, a performance dos profissionais com habilidades que realmente fazem a diferença, né? Que animal, Endel. Nossa, eu fico muito empolgado de falar contigo, porque eu concordo muito com o que tu tá dizendo. Que legal. Eu acho que a gente aprende muito pouco na faculdade. E, cara, vamos entrar um pouquinho agora mais para a parte mais técnica, claro, porque eu quero te perguntar muitas coisas e eu acho que muita gente quer saber demais, assim. A Conquer, eu sei que vocês fazem muito treinamento também corporativo, né, para grandes empresas e tal. Então, antes da gente começar a falar, Endel, sobre o futuro do trabalho, as habilidades do futuro como um todo, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre o mercado. Qual é o teu entendimento, cara, do mercado atual? Como é que as empresas elas estão se adaptando ao século XXI, às novas habilidades, aos millennials que estão entrando no mercado de trabalho, já estão começando a virar maioria, que são pessoas completamente diferentes, né, das outras gerações passadas, são mais inquietos, são mais impacientes. Como é que o mercado está reagindo a esse movimento como um todo, assim? Maravilha, Eduardo. Bom, a gente fica muito feliz. Eu acho que isso é um ponto bem bacana. A gente nasceu para pessoa física, mas a gente acabou chegando nas empresas. As empresas, elas têm buscado desenvolver nos seus profissionais essas habilidades, essas core skills que a gente ensina na Conquer, né? Essas habilidades que fazem a diferença para o profissional se destacar, seja qual for a área de atuação. E por que essas habilidades têm se tornado tão importantes? Desde liderança, inteligência emocional, produtividade, negociação, vendas, oratória. Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando muito rápido, né? Tem uma pesquisa, um relatório da lista da Fortune 500, que lista as 500 maiores empresas do mundo. Ela mostrou que as empresas que estavam listadas como 500 maiores empresas mais valiosas em 1955, 70% delas já fecharam. No ano 2000, 30% dessas empresas já fecharam. Isso há 19 anos atrás.
gigantes do mercado que a gente nunca acreditaria que iriam acabar, que iriam fechar suas atividades, 30% delas já fecharam. E por que isso? Por que o mundo está mudando muito rápido? A gente está na era digital, né? Nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ágil. Então as empresas elas estão percebendo que elas precisam inovar. Não tem um plano B, não tem outra opção. Elas precisam inovar. E isso acaba casando muito com essas novas gerações. Eu acho que as empresas que estão se destacando e se tornando interessantes para essa nova geração e também para as velhas gerações são as empresas que estão aderindo e estão vivendo essa cultura de inovação. A cultura de inovação tem feito muita diferença para essa nova geração selecionar em qual empresa trabalhar. E também a cultura de inovação que está fazendo as empresas se manterem competitivas nesse mercado de trabalho. Eu posso falar também um pouquinho o que é essa cultura de inovação, né? A gente falou que é importante, mas por que ela é tão importante e o que ela tem em comum? Bom, a cultura de inovação, ela valoriza muito, Eduardo, a colaboração, a diversidade, diversas opiniões, seja um profissional com 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, ela é valorizada ainda assim. É uma cultura que já se prega há anos lá no Vale do Silício, desde 1939, na origem do Vale, da colaboração, da cocriação. Eu tenho uma história bem legal do Steve Jobs, ele foi CEO da Pixar na década de 90 e sim, uma história incrível. E ele recebeu do projeto arquitetônico de 3 diferentes prédios para separar os 3 diferentes times, tá? De administração, de tecnologia, de design. E ele achou aquele projeto um absurdo. Ele não quis aceitar aquele projeto que tinham passado para ele, porque ele queria que fosse um prédio só. Um prédio que tivesse um banheiro central, um refeitório central, porque ele falava, né, se um prédio não incentivar essa colaboração, a diversidade de opiniões, será perdida grande parte da inovação e criatividade despertadas pelo acaso. Então, essa valorização da diversidade de opiniões, experiências, é um pilar muito importante dessa cultura de inovação que as empresas têm buscado para se adaptar não só às novas gerações, mas para se adaptar a esse novo mercado, né? E o segundo ponto que eu diria também é uma cultura que ela acaba enxergando mais o erro como um aprendizado. Ela acaba vendo que o erro faz parte da inovação. Enfim, os pilares centrais são pilares que baseiam uma cultura de inovação. Acho que esse é o ponto central que as empresas mais têm buscado nesse novo momento, né? Perfeito, cara. Eu acho que isso que tu levantou de dizer da cultura do erro, de aceitar o erro, né, que vem muito forte no Vale do Silício, onde o erro ele é inclusive celebrado, e se a gente for também para outros grandes ecossistemas de empreendedorismo mundiais, a gente tem Tel Aviv, em Israel, onde também, né, os investidores, principalmente, eles perguntam para os empreendedores que estão pedindo investimento quantas vezes eles já erraram, porque isso de fato é importante para eles, né, ainda. Eu acho que isso é animal que tu está trazendo. E eu queria seguir mais na linha agora, então, que a gente falou das empresas, falando agora dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Quais são as habilidades que tu considera indispensável para o profissional do século XXI? Por que é importante para ele desenvolver novas habilidades nesse mercado, como tu bem dissesse ali, VUCA, né? Volátil, incerto. Eu esqueci os 2 outros, desculpa. Complexo e ágil, né? De muitas mudanças. Bom, eu trago aqui, Eduardo, uma pesquisa da Deloitte, bem interessante, da consultoria Deloitte. Ela falou que existem 4 grupos de habilidades que são fundamentais para a 4ª Revolução Industrial. Quando a gente fala habilidades futuras, habilidades de hoje, tá? A gente já está atrasado, inclusive, é para agora essas habilidades. E a Deloitte trouxe 4 grandes grupos. Habilidades soft skills, que é empatia, inteligência emocional, adaptabilidade. Segundo, habilidades empreendedoras, então iniciativa, fazer acontecer, curiosidade. Terceiro grupo, preparação para o mercado de trabalho. Então, negociação, produtividade, oratória. E o 4º grupo é a habilidade técnica. E o que nos chama a atenção? Que 75% dessas habilidades, que são as soft skills, habilidades empreendedoras e preparação para o mercado de trabalho, as instituições tradicionais que dizem que preparam o profissional para o mercado de trabalho, elas deixam 100% de lado e focam só nos 25%. Aliás, a nossa vida inteira a gente só focou nos 25% relacionados às habilidades técnicas. E isso é um absurdo, né? No mercado de trabalho você tem que aprender outras habilidades, que é o que a gente prega e ensina na Conquer, essas outras core skills
que de fato fazem o profissional se desenvolver e chegar mais longe. Eu aproveito aqui e trago a frase do Simon Sinek, né, que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E quando eu falo de entender de pessoas, além, claro, do autoconhecimento, é saber vender, saber negociar, saber influenciar, saber se relacionar, saber lidar com a pressão e o estresse, saber liderar. Então, essas habilidades, o profissional de hoje em dia, ele precisa desenvolver. A habilidade técnica hoje, Eduardo, ela muda muito rápido. Eu li uma pesquisa que dizia que antes a habilidade técnica tinha uma durabilidade de 30 anos. Hoje, caiu para 5 anos. E a tendência é cair mais ainda. Então, como o profissional se mantém atualizado nesse mercado de trabalho que é VUCA, né, que muda o tempo todo? É dominando outras habilidades que não ficam para trás. Habilidades que não competem com a tecnologia ou a robotização. Nesse mercado que os robôs ganham mais espaço, o mais importante, né, e as nossas escolas nasceram na era industrial, que 80% da mão de obra era manual, né? Hoje em dia a mão de obra manual vai ser substituída por tecnologia. Então a gente tem que focar em ser cada vez mais humanos. É isso que de verdade vai diferenciar um profissional no século XXI, né, que já está diferenciando um profissional. E isso a gente conversa com muitos RHs, tá, Eduardo? A gente atende muitas empresas, as maiores empresas e startups do Brasil, a gente atende hoje. E esse é o ponto, é focar em atitude, comportamento, né, na habilidade humana, é isso que tem diferenciado um profissional. Perfeito, Wendel. E cara, eu te acompanho muito nas redes sociais e tu escreveu um artigo faz pouco tempo fazendo a seguinte pergunta: os robôs substituirão seu trabalho? Essa pergunta me surgiu agora porque justamente eu acho que vem de encontro a isso que a gente está falando agora. A minha pergunta para ti é: nós seremos substituídos pelos robôs no final das contas ou não? Não acredito. Sim, muitos postos de trabalho eles acabarão, isso eu não tenho dúvida. Tem uma pesquisa que diz que 60% dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles estão entrando em empregos que serão radicalmente afetados pela automação. Isso nos próximos anos. E também diz que 65% das crianças hoje no ensino fundamental vão exercer uma função que ainda não existe. Isso segundo o Fórum Econômico Mundial. Ou seja, o mundo está mudando, a tecnologia vai ganhar muito espaço, os trabalhos repetitivos e manuais vão ser feitos pela tecnologia, mas a capacidade humana, essa não vai ser substituída. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que ser humano. São essas as profissões e os profissionais que vão se destacar. Aí eu volto para a fase do Simon Sinek, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. A gente tem que parar de focar só nos 25%, que são as habilidades técnicas, e focar nos 75%, essas core skills, habilidades de núcleo que potencializam qualquer profissional, independentemente da área de atuação, como comunicação, produtividade, liderança, essas habilidades que sim vão tornar um profissional indispensável, insubstituível em relação a um robô, em relação a uma tecnologia, né? Ótimo. Cara, me surgiu também, Wendel, outra pergunta agora, quando a gente estava falando muito sobre universidade e a falta das habilidades. E uma curiosidade que eu tenho, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, tu acha que existe algum motivo, cara, pelo qual as universidades eu digo, mas também eu queria englobar nisso as instituições de ensino como um todo, tá? Tu acha que existe algum motivo pela qual elas ainda não estão investindo ou estão começando a investir só agora nessas soft skills, nessas core skills que tu tá dizendo? Eu acho que é a falta de cultura de inovação mesmo. As instituições tradicionais e o sistema de ensino que a gente vê hoje, eles nasceram na era industrial. E elas nasceram e cumpriram bem o seu papel naquela ocasião, né? Que era preparar profissionais para mão de obra repetitiva, segmentada, ordenada, não conectada, que era as indústrias, que eram as indústrias e que as escolas refletiam exatamente como eram as indústrias. E isso a gente estava falando de uma época que 80% da mão de obra era manual. E o mundo mudou. Isso a gente está falando há 200, 300 anos atrás. Verdade. E eu acho que é a grande dificuldade mesmo da adaptabilidade, né? De viver e aprender a viver nesse mundo VUCA. Eu acho que é o apego mesmo às raízes, à tradição, né? E infelizmente não acompanhar a mudança no mundo, né? Eu acho que um grande pilar hoje para uma empresa ter sucesso, Eduardo, é ter o pilar da inovação. E um dos pilares da inovação é o customer centric, ou seja,
ter o cliente no centro. É desenvolver um produto com o cliente e não para o cliente. E o que a gente percebe escancaradamente é que as instituições não estão cumprindo o seu papel. Claro, muito relacionado também ao MEC, ao governo, que é lento, né, que não acompanha as mudanças. Isso vai acabar acontecendo daqui 5, 10, 15 anos. Enfim, vai ainda demorar, né, a passos lentos. Nossa, eu concordo. Eu acho muito boa o teu ponto de vista. E agora, falando um pouquinho ainda na Conquer mesmo, assim, eu queria saber se vocês seguem alguma lógica cronológica dessas habilidades para serem desenvolvidas. Quais são as habilidades que, na tua opinião, a gente deve aprender primeiro, por exemplo, para o cara que está buscando desenvolver novas habilidades? É importante a gente dar uma sequência nesse aprendizado, tipo, aprender primeiro a vender, depois a gerir, depois a liderar. Tem alguma sequência que tu indica? Ótima pergunta, Eduardo. A gente não tem uma sequência engessada. Eu acho que é muito pensar no cliente acima de tudo, né? No nosso aluno acima de tudo. E eu acho que cada aluno tem o seu momento e o que ele está passando, talvez uma habilidade em específico faça mais sentido. Então, para quem está querendo empreender, eu acabo recomendando Poderes Especiais, que é o nosso curso de negociação, persuasão e vendas. Cara, você vai ter que vender muito, muito, muito. É a habilidade número 1. Claro, é importante para todo mundo, mas para o empreendedor, ele vai ter que vender muito bem, senão, enfim, seu produto ou serviço não sai da prateleira. Aquela frase, né, Eduardo, que a diferença entre o louco e o empreendedor é que o empreendedor consegue vender a sua loucura para as outras pessoas. É verdade. Então, quem quer empreender, com certeza, curso de Poderes Especiais, mas acho que vai muito da fase. Para quem quer desenvolver sua comunicação, começa por Coragem, que é o curso de oratória. Para quem já é um líder e quer desenvolver suas habilidades como líder, é o curso de liderança. Para quem quer desenvolver a habilidade mais badalada do século XXI, é o Inteligência Emocional, né, que é o curso Força, que é uma habilidade que chega a impactar 58% da performance de um profissional. Então é uma habilidade muito requisitada, Eduardo. Está crescendo muito. Antes se tinha um preconceito com inteligência emocional. É só para quem é louco. Não tem nada a ver. Inteligência emocional é você manter o controle das situações, é saber lidar com a pressão e estresse, é saber lidar com as mudanças do dia a dia, com esse mundo VUCA, é saber trabalhar em equipe da melhor maneira possível, é se conhecer, entender seus pontos fortes e pontos fracos para você entregar o máximo que você pode. Força, que é o curso de inteligência emocional, também é outro que é muito procurado. Enfim, eu acho que não tem o correto para começar. Tem o correto para começar, faça sentido para cada pessoa. E claro, a gente recomenda fazer todos. São habilidades complementares que vão potencializar a parte técnica de qualquer profissional, independentemente da área de atuação. Fantástico. Ainda eu queria até fazer um adendo, assim, antes da próxima pergunta, que é parabéns pelo nome dos cursos, cara. Poderes Especiais foi muito bom esse nome. Valeu. E acho que sim, faz todo sentido iniciar com Poderes Especiais para tratar de habilidades de negociação, de vendas, porque realmente, cara, escutando empreendedores, tudo começa por aí. É a venda de um sonho, é montar um PPT, cara, e sair atrás do primeiro cliente, talvez até sem nem ter o produto pronto. Então eu concordo. Perfeito. Muito. Vendas é poder, cara. Você saber vender você se torna uma pessoa, um profissional mais influente, seja em casa, no trabalho, com os amigos. Por isso que a gente deu o nome de Poderes Especiais. É algo incrível, mudou minha vida quando eu comecei a empreender, cara, quando eu comecei a mergulhar no mundo de vendas, negociação, persuasão, e eu recomendo demais, transforma, impacta demais o resultado. Ótimo, ótimo. E agora a gente trazendo mais assim, Endel, pro lado prático da coisa, tá? Quais são as habilidades que as empresas estão buscando hoje? Justamente para que as pessoas que estão nos escutando, elas possam entender, vou começar por aqui, vou começar por ali. Existe alguma habilidade, sei lá, que na entrevista de emprego, talvez o recrutador, ele exija um pouquinho mais que outra, assim? Tem algum norte que tu pode dar pra gente aí? Olha, Eduardo, é difícil, eu acho que vai muito de empresa para empresa, de cultura para cultura, é difícil generalizar. Alguns pontos em comuns, sim, eu acho que dá para falar que são as habilidades de forma geral que a gente ensina na Conquer. As empresas, os RH estão buscando profissionais proativos, que são adaptáveis, que têm resiliência, que não têm medo de errar, que querem ir para cima, que tem aquela criatividade e inovação para fazer acontecer nesses momentos de incerteza, que tem uma boa comunicação, que são produtivos, que tem inteligência emocional. Eu acho que são essas habilidades principais que eles buscam. É muito atitudes e comportamentos, tá? Porque a habilidade técnica, os RHs, as empresas têm a consciência que isso é desenvolvido.
né? Não é à toa que tem uma pesquisa da Você S.A. que 87% das demissões hoje em dia são por problemas comportamentais e só 13% por problemas técnicos. E isso serve na hora da demissão, mas também para crescer dentro da empresa. Você precisa ter desenvolvido essas core skills, essas outras habilidades. Então é isso que as empresas têm buscado muito. E eu elencaria como destaque, pelo menos para os nossos clientes, isso a gente atende a Votorantim, Grupo Boticário, Nestlé, Magazine Luiza, L'Oréal, enfim, as maiores empresas, startups do Brasil. Eu diria que algumas habilidades que saem muito é liderança, com certeza, inteligência emocional, produtividade, e aí negociação, persuasão, vendas acaba sendo mais específico para setores, apesar de a gente ter total convicção e certeza que é para todo profissional. Né? Ótimo. E, Endel, eu tava hoje indo pro trabalho na parte da manhã ali no carro e escutando a Rádio Gaúcha, que é uma rádio aqui de informação de Porto Alegre, e foi falado muito, cara, sobre o alto desemprego que o Brasil tá passando, sobre as dificuldades que as pessoas estão tendo em conseguir novos empregos, e foi abordado um tema que eu achei muito interessante, eu queria saber a tua opinião, que eles falaram muito dos altos índices de desemprego das pessoas mais velhas. Inclusive, a jornalista entrevistou uma pessoa mais velha e ela falou, o que tu tá sentindo? E aí esse cara, ele fez um desabafo que foi bastante tocante, que ele falou que as empresas, elas, por muitas vezes, acabam desprezando a pessoa mais velha para dar o espaço para o mais novo, desconsiderando toda uma experiência, né? Acreditando que o cara mais velho, ele vai custar mais. E esse cara falou, eu tenho 40 anos, eu sou super saudável, eu tô sempre estudando e tal, tal, tal. Então eu queria saber a tua opinião, assim. Qual é a tua dica que a gente pode dar para essa pessoa que já é mais velha, que tá buscando uma recolocação profissional? O que a gente pode dizer para essa pessoa, para ela talvez ter um norte aí no seu momento de vida, que talvez é um pouquinho complicado? Ótima pergunta, Eduardo. Eu acho que casa muito bem uma frase que é de um futurista americano, o Alvin Toffler. Talvez você conheça a frase, se popularizou muito nesse mundo da inovação, mundo VUCA, né, que a gente citou agora há pouco, que o analfabeto no século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, a desaprender e reaprender. O que eu quero dizer com isso? Que a habilidade e um profissional mais experiente, né, com maioridade, ele tem que ter a consciência que o que ele aprendeu lá atrás, o tempo todo ele tem que estar se atualizando. Isso, aliás, um profissional que está iniciando uma carreira, um profissional de 50, 60, 65 anos de idade, o conhecimento técnico está passando por muita mudança, está numa velocidade muito grande. Então, acho que o ponto principal, e que eu acho que muitas empresas acabam tendo um pouco do receio em contratar um profissional da melhor idade, 50, 60 anos mais velho, é por o receio desse profissional não ter talvez uma humildade de querer aprender, uma humildade de ouvir um profissional de 25 anos, a humildade de saber, tá, por mais que eu saiba muita coisa, eu sempre preciso querer mais. E isso, Eduardo, não serve só para o profissional de 60 anos, serve para o profissional de 20 anos, Verdade. Por 25 anos, 30 anos. Por mais que você ache que sabe muito, pense que você sabe muito pouco perto do que pode de conhecer, do que você pode aprender, que o mundo está mudando muito rápido. O que serve hoje não necessariamente vai te servir amanhã. A gente precisa ser um profissional humilde. Até um dos nossos mandamentos, né? Eu serei humilde para aprender e mais ainda para ensinar. É muito no sentido de... Aquele é um versículo bíblico, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, nunca ache que você sabe o suficiente. Sempre se mantenha humilde. É a frase também do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Sempre querendo mais. Eu acho que essa é a grande dica para o profissional, não só da maioridade, ou de 40, 50, 60 anos da idade, for, ou quando for 20, 25 anos. Se mantenha humilde. O mundo está mudando muito rápido. A gente tem que se tornar profissional, um profissional diferente e melhor dia após dia. A gente sempre tem que buscar querer ser melhor e fazer melhor. Então, eu acho que é isso. E, claro, por fim, o profissional mais experiente, com maioridade, ele tem que identificar suas forças, né? E ele tem que focar nas suas forças. Eu acho que isso é muito importante, que um profissional de 60, 70 anos, da idade que for, tem muito a contribuir. E essa nova geração tem que ter a humildade e o respeito de, apesar da diversidade de opiniões, que é algo super positivo para a inovação, tem que ter o respeito para esse profissional mais velho, que a bagagem é muito positiva. É muito bom ter profissionais experientes no time. É muito bom a diversidade que constrói
times fortes, Eduardo. Baita dica, Endel. Baita, que aula, meu amigo, que aula. Opa, obrigado. Isso que tu disse, inclusive, me lembra, cara, o conselho do Jack Ma, que é o fundador, obviamente, tu conhece, da Alibaba. Sim. Ele fala que os jovens, dos 20 aos 30, eles têm que make mistakes. Ele está na hora de errar, velho. Essa é a hora dos 20 aos 30 que tu vai arriscar, que tu vai te colar do lado de uma pessoa para aprender as habilidades como ética, como gestão de pequenas empresas. E depois dos 30 aos 40 é a época que tu tem que decidir, cara, se tu vai querer empreender, se tu vai querer dar um peitaço em alguma coisa só tua. Legal, cara. Dos 40 aos 50, Endel, ele fala exatamente o que tu disse. É a hora de tu focar nas tuas forças. Tu tem que pegar naquilo que tu é melhor e focar nas tuas forças. E depois dos 50 aos 60, tá na hora de tu começar a aprender com os mais jovens. E dos 60 pra cima, ele fala que tá na hora de tu descansar e já pegar mais devagar, né? Que legal, cara. Não conhecia essa, Eduardo. Muito bom. Essa aí é muito boa. Depois eu te mando o vídeo, inclusive. E ele diz que, no caso dele, ele quer relaxar numa praia. É muito engraçado. Que legal. Mas, enfim, pra gente fechar com chave de ouro, Wendel, essa parte da entrevista, eu queria que tu falasse pra gente os mandamentos da Conquer, que eu achei, que eu acho que são fantásticos, 11 mandamentos da Conquer. Fala pra gente aí. Pô, que legal. Bom, os mandamentos, eles nasceram muito da inspiração do Vale do Silício, né? A gente queria algo diferente para a escola, a gente estava cansado da escola tradicional, até por isso que a gente foi muito na contramão do ensino tradicional. Inclusive, a gente brinca que na Conquer ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. É uma aula, cara, pauleira, conteúdo direto ao ponto, o aluno aprende já no dia seguinte, sai aplicando, metodologia, não tem prova, é desafio atrás de desafio, resolução de cases de mercado. E o aluno que mais pontua ganha prêmios no final do curso, e é o aluno que avalia o professor, não o professor que avalia o aluno. Isso é muito importante, por isso que a experiência dentro da sala de aula é tão boa. E, enfim, eu falo tudo isso porque a gente foi lá para o Vale do Silício para desenvolver nossa metodologia, o nosso conteúdo, focar em quais são os professores que a gente queria para a Conquer, e lá a gente não trouxe só a cara da Conquer, a estrutura da Conquer, mas também a gente trouxe a cultura Conquer, né? Por que Conquer? Conquer é conquista em inglês. A gente acredita muito no trabalho duro acima do que o talento, muito no esforço, dedicação acima de um bom currículo, que é o que o mercado tem valorizado, é o que tem feito a diferença, é a experiência, é a vontade, é o brilho no olhar da pessoa. E eu acho que tudo isso está representado nos nossos 10 mandamentos. Vou ler eles para você, tá, Eduardo? Acho que o pessoal vai gostar. Inclusive, a gente entrega um crachá, entrega um kit de boas-vindas para os nossos alunos e tem os 10 mandamentos, que é: eu serei protagonista da minha vida, eu estarei aberto a mudanças e a novos desafios com entusiasmo e otimismo, eu trabalharei duro e sem mimimi. O 4, eu conquistarei os meus objetivos de forma ética e honesta. O 5, eu buscarei progredir todos os dias, essa humildade, né, de querer sempre fazer melhor. 6, eu respeitarei as diferenças e me colocarei no lugar do outro. 7, eu serei humilde para aprender e mais ainda para ensinar. 8, eu vou falhar e falhar até chegar lá. 9, eu vou aproveitar o caminho. E 10, eu darei exemplos positivos. São 10, mas tem o 11º, que é na dúvida eu faço. É execução, tem que focar em execução. É o trabalho duro, é a dedicação, são as pequenas ações positivas feitas com constância que vão te levar a atingir grandes resultados. Fala, empreendedores, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber se o que é melhor, generalista ou especialista? Quais habilidades focar no âmbito técnico? Ótima pergunta. Generalista ou especialista? Focar em alguma coisa ou saber um pouco de tudo? Exato. Bom, eu diria... É uma ótima pergunta. Eu diria que... Bom, primeiro de tudo, precisa dominar as core skills, tá? Core skills, eu acho que é o grande diferencial, é o que a gente trouxe agora, que são as habilidades da 4ª Revolução Industrial pela Deloitte. São essas habilidades que compõem as 3/4 das habilidades que realmente estão fazendo a diferença para um profissional, independentemente da área de atuação. Então, seja um generalista ou seja um especialista, você precisa dominar as core skills, que elas vão potencializar os teus resultados, a tua performance. Agora, é melhor ser generalista ou especialista? Depende, eu acho que vai muito da função e do que você quer. Por exemplo, como empreendedor, que eu sou fundador da Conquer, a gente tem mais de 100 funcionários, mais de 250 professores. Eu, como empreendedor, a Conquer precisa ser um especialista na área,
né, de educação, de habilidades do século XXI, mas eu como empreendedor, Eduardo, eu sou generalista. Eu não sou um especialista em financeiro ou um especialista no direito, ou eu tenho que saber um pouco de tudo. Eu tenho que saber conversar e puxar e estar junto com o time financeiro, eu tenho que estar junto e entender o que está acontecendo no marketing. Eu preciso entender e montar estratégias junto com o meu time comercial. Eu preciso entender de educação e entender um pouco de metodologia para estar junto com nossa editora, nosso time NASA, que a gente chama, que constrói todos os conteúdos, toda a metodologia para proporcionar a melhor experiência do aluno. Eu preciso entender um pouco de programação, enfim, um pouco de tudo. Então, no meu caso, e na maioria dos casos como empreendedor, claro, a sua empresa tem que ser especialista, você precisa ver uma referência no mercado, naquilo que você faz, mas você como profissional, como empreendedor, você tem que ser um generalista, senão você vai ficar travado, né? Precisa permear por todas as áreas, né? Perfeito, tá respondida a dúvida do Vinícius aí, e a gente tá se encaminhando agora, Endel, para a parte mais final do podcast, que é uma parte assim que eu gosto de dedicar como se fosse uma conversa tua com os nossos ouvintes, que é o cara que está iniciando seu empreendimento, é o cara que está passando pelo caminho aí do início do empreendedorismo, que tu sabe não é fácil e tal. O que tu tem para dizer para esse cara, Endel? Quais são as dicas que tu tem para dizer para quem está no meio da sua jornada de empreendedor? Ótimo, ótimo. Eu gosto muito de falar com empreendedores. Eu comecei a empreender foi em 2014, eu estou há 5 anos nessa trajetória. Eu acho que nesses 5 anos tem alguns aprendizados que eu compartilho e gosto demais de compartilhar. Bom, primeiro de tudo, antes de falar dos aprendizados, o que me chama a atenção é que só 9% dos empreendedores eles buscam preparo. Isso é muito pequeno. 1 a cada 10 empreendedores buscar se preparar, enfim, se qualificar. É muito baixo. Sendo que a gente vive uma realidade, Eduardo, bem assustadora, né? Essa é uma pesquisa que 1/4 das empresas elas fecham antes de completar 2 anos de mercado. É muito alto. 9 a cada 10 startups elas morrem antes de completar 1 ano. E 75% das empresas no Brasil fecham por problemas de operação. Ou seja, nós empreendedores, a gente precisa buscar o conhecimento, ser humilde, né? Querer sempre fazer melhor, ser melhor, compartilhar os seus problemas, buscar conhecimento. Esse eu diria que já é um primeiro aprendizado. Busque sempre querer saber mais, ser melhor. Busque conhecimento. Isso eu acho que é fundamental, acho que é um passo muito importante para quem quer empreender, né? Bom, aliás, um passo anterior ainda uma dica, um aprendizado, apaixone-se pelo problema. Eu vejo, Eduardo, muitos empreendedores, isso acaba levando muitas startups a não darem certo. Muitos empreendedores eles acabam focando na sua ideia, se apaixonam por uma ideia ao invés de se apaixonar por um problema. Você tem que focar na dor, você tem que focar num problema. Quando você foca num problema, você se aproxima do teu potencial cliente. Você entende qual que é a realidade do teu cliente. É o customer centric. É você colocar o teu consumidor, o teu potencial consumidor do teu futuro produto, serviço, no centro de tudo. É você construir um produto com o cliente e não para o cliente, que é o modelo antigo de se criar um produto. É o que as empresas estão fazendo hoje para ser inovadoras, né? Ao invés de simplesmente empurrar soluções, elas co-criam com seus clientes, elas entendem o problema. Então, eu diria que o segundo aprendizado, são vários aprendizados, né? É se apaixonar pelo problema. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente pensa muito na ideia, como eu falei, a gente acaba desenvolvendo produtos e serviços que não têm um Product Market Fit, né? Não tem um PMF, né? Não tem uma aderência no mercado, não tem mercado para aquele produto. Isso é um grande problema de empreendedores, né? Para quem está naquele desejo, naquela vontade de empreender. Bom, eu acho que um outro ponto que eu acho importante, que eu diria como dicas, aprendizados, né? Claro, a gente está sempre aprendendo, tá, Eduardo? Isso é um ponto muito importante, mas eu diria que um outro grande aprendizado que planejar é bom, mas executar melhor ainda. A gente acaba aprendendo muito nas escolas até de empreendedorismo, planejamento, business plan, etc. Cara, planejamento é bom, mas acima de tudo, execução, foco na execução. Quando você executa, você está perto do teu cliente. Quando você executa, você entende a dor do teu cliente. Então, planejamento tem que ser planejamento na medida certa. Acho que é o 11º mandamento, né, Endel? Na dúvida eu faço. Perfeito, é fazer. Tem que fazer. Eu acho que é fazendo que se aprende. E isso tem muito a ver com não ter medo de errar. A gente vai errar, vai escorregar, mas os erros vão trazendo aprendizado. O importante é focar na execução.
Isso é fundamental. Então, enfim, apaixonar pelo problema, planejamento na medida certa, né? Focando na execução. E eu diria que um terceiro, acho que é qualidade, Eduardo. Qualidade, qualidade, qualidade. Eu acho que... Só para não deixar passar, né, Endel? Tu falou, estar sempre aprendendo, continuamente aprendendo. Isso, é uma frase do Elon Musk que ela escancara aqui o nosso escritório. Esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor, buscar sempre aprender. Eu acho que isso é um grande diferencial. Tua empresa tem que ser uma referência no segmento que ela atua. Ela tem que prezar por uma qualidade altíssima. O nosso termômetro como empresa aqui, algo que a gente se orgulha muito, nosso maior indicador, mais do que alunos, mais do que cidades, mais do que empresas atendidas, é a nossa avaliação média. Eduardo, a gente tem um orgulho muito grande de falar que a nossa avaliação média é de 97%. É uma avaliação anônima, feita pelos nossos próprios alunos após todas as aulas. E isso a gente tem muito orgulho, por isso a gente cresceu tanto, por isso tanto boca a boca. É uma experiência do aluno pensada no aluno, construída com o aluno, pensando nos melhores resultados que ele vai ter já no dia seguinte pós a aula. Então, qualidade, qualidade, qualidade. Eu acho que esse tem que ser sempre um foco de quem está empreendendo, quem está desenvolvendo um produto ou serviço. Então, focar no problema, planejamento na medida certa e terceiro, qualidade, qualidade, qualidade. Perfeito, meu velho. Ótimo, ótimo, sensacional. E pra gente se encaminhar pro final aqui, né, faz um pitchzinho pra gente aí, né? Faz um merchan, chama a galera, convida todo mundo aí pra conhecer a Conquer. Maravilha. Bom, pessoal, convido vocês a acessarem nossas redes sociais, a gente vem forte no Instagram, @Escola Conquer. Conquer é C-O-N de navio, Q-U-E-R, Conquer, né? Se fala Conquer, mas se escreve Conquer. Convido vocês a seguirem a gente no Instagram. A gente faz muito barulho, faz muito evento. Convido vocês a acessarem nosso site também para entender tudo que a gente ensina por lá. São cursos rápidos, diretos ao ponto. São nossos 3 pilares, como eu comentei. Conteúdo, metodologia e o terceiro, professores. Todos os professores na Conquer são profissionais de mercado que vivem de dia o que estão ensinando à noite ou aos sábados pela manhã, que é quando acontecem as aulas. Cursos com duração média de 6 a 8 semanas, uma vez por semana. E a gente é tudo presencial, seja em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Joinville, Vitória, Espírito Santo, Campinas, enfim, tá mega convidado. Eu não tenho dúvida que a Conquer vai acelerar a tua performance, a tua carreira com habilidades que realmente vão fazer a diferença no teu dia a dia, seja empreendedor ou seja um intraempreendedor. É isso aí, galera. A gente tá chegando então no final do nosso programa de hoje. Baita programa. Endel, foi animal. Se você, nosso ouvinte que está escutando, gostou desse programa, por favor, classifica e comenta o podcast Empreendedor, porque é muito importante para a gente conseguir espalhar mais a nossa mensagem aí com esses grandes entrevistados que a gente tem feito esse trabalho, com essas pessoas fantásticas, com essas empresas fantásticas. Se você gostaria de mandar uma sugestão para a gente, ou um comentário, ou quer sugerir algum empreendedor para ser entrevistado no programa, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Sigam o Endel nas redes sociais. Posso falar isso, Endel? Claro, nem sei se nem te pedi. Fique à vontade. Estou sempre postando, seja LinkedIn ou Instagram. Dá para acompanhar um pouco do dia a dia maluco que é empreender. Então, super à vontade. Então, sigam o Endel nas redes sociais, me sigam também. A minha rede mais ativa também é o LinkedIn e o Instagram para participar das perguntas aqui para os nossos entrevistados. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Endel, muito obrigado pela tua participação. Foi uma entrevista fantástica, eu tenho certeza que agregou muito na vida de todo mundo. Animal, Eduardo. Prazerzaço. Foi incrível participar com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Conte sempre comigo, conte sempre com a Conquer. Tamo junto. Valeu! Valeu!